esse tema, né, logo de início, eu entendi muito não, viu gente, vou ser sincera. Eu nem tinha falado nada com o irmão Dava, acho que a primeira vez que eu conversei sobre o tema foi outra, não foi Dava, que eu falei com o Dava, mas acho que eu nem tinha conversado sobre a questão do tema assim, né, explanado que eu pensava sobre. Mas quando eu cheguei em casa que eu comecei a ler o texto que foi separado, né, que foi o número 12 de Isaías 58, que se quiser colocar no data show, fiquem à vontade. É Isaías 58, o 12, né, que foi o texto áureo. Eu falei, oxê, acho que Nava escolheu o texto errado. A primeira coisa que eu pensei quando eu li, porque quando eu não entendi, né, eu disse, oxê, tem gerações, eu acho que é a tradução da Bíblia. Então, depois eu fui para outras traduções e realmente casava com o tema que foi mencionado, que foi Mensageiros do Rei, Restaurando Gerações. E eu, oxê, esse texto, aí eu fui de novo, não, acho que eu estou errada. Aí fui lá de novo no card, fui na minha agenda que eu anoto sempre, né, que Nalva, a gente tinha decidido aqui na igreja, escrevi, eu fiz, não, tem alguma coisa de errado aí com esse texto. Bora procurar as traduções. Aí fui, comecei a ler o texto inteiro, e aí foi que eu comecei a entender de verdade e realmente o que esse tema traz para cada um de nós. E eu não vou ler o texto todo não, né, porque a leitura fica um pouco extensa. Eu vou tentar explicar de uma forma bem reduzida para não se estender tanto na explicação do texto em si. E em Isaías 58:2 diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Na minha diz assim, né, em uma das traduções: o seu povo construirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros e restaurador de ruas e moradia. Então, essa questão de traduções, né, antigamente a gente tinha uma Bíblia, via ali e decidia daquela tradução. Hoje nós temos alguns entendimentos, né? E para elas, gostaria que as mensageiras venham ficar mais para frente, por favor. Todas. Ali, aqui, você, mais próximo. Todo mundo, bora. Cá para frente. Vem, meninas. E até para o entendimento delas, né? Desenvolver o entendimento delas de uma forma melhor. O texto, nessa tradução, em algumas traduções, ficam bom para elas entenderem. Então, o que estava acontecendo aqui nesse período, né? Que esse 58 fala. Que esse texto de 58 de Isaías fala. Vocês chegaram a ler o texto inteiro? Tiveram curiosidade de ler o texto inteiro? Teve, Lô? Muito bem. Então já tem um pouco de entendimento do que se fala um pouco nesse texto de Isaías 58. Ele estava ali falando do povo de Israel, o qual questionava Deus, porque eles faziam jejum, eles faziam todo o ritual, né, que eles tinham naquela época, eles faziam suas entregas, se vestiam muito bem, iam para as suas adorações, mas só que tinha algo de errado. E eles ficavam cobrando a Deus uma resposta. Por que eu não estou sendo abençoado? Por que eu não estou respondendo às nossas orações, às nossas petições? E aí vem Deus e pede, né, a Isaías, o profeta Isaías, que repreenda as práticas religiosas superficiais e sem sinceridade do povo, porque eles estavam ali fazendo tudo conforme talvez eles tenham aprendido no decorrer, né, dos momentos ali naquele período qual eles estavam vivendo, mas eles tinham esquecido da verdadeira adoração, do verdadeiro jejum que eles tinham que oferecer a Deus. Então eles ali faziam todas as práticas, como vocês fazem, sempre se arrumavam todas bonitinhas, foram para o desfile todas lindas e enfeitadas, ali chegaram, fizeram tudo certinho, né? Pronto. Vocês chegam aqui domingo, vão para casa, se arrumam, vêm para a EBD, todas bonitinhas, bem penteadas, bem cacheadas, com as suas Bíblias na mão. Chegam aqui lindas e maravilhosas. Vai para casa, domingo de noite, volta todas bonitinhas novamente. Chega aqui, os irmãos cantam aqui, vocês cantam aí do banco, vão para casa. Mas é só isso. Não passa disso. Estou falando que é vocês não, estou dando um exemplo, tá? Aí vai para casa.
Mas não passa disso. Não passa de uma vinda ao templo, não passa de uma roupa bonita, não passa de um cabelo bem arrumado. Mas quando se trata de realmente oferecer o sacrifício de adoração a Deus, isso não tem acontecido às vezes com a gente. Então, de nada adiantava aquele povo fazer todos os rituais necessários, se quando eles tinham que realmente ajudar as pessoas, fazer justiça, ter compaixão, amor ao próximo, isso não acontecia. E em Isaías 58, 3 e 4 diz assim: seu jejum termina em discussão, rixas, brigas, socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a voz seja ouvida do alto. Aí diz aqui no 3, porque jejuas, dizem, não sou visto? Porque nos humilhamos e não respondeste. Contudo, no dia do seu jejum, vocês só fazem o que agrada a vocês. Só o que agrada. E exploram seus empregados. Aí depois que jejuavam, eles discutiam, eles brigavam, eles faziam coisas que não era aprovado por Deus. Então, Deus pega e começa a chamar eles para uma realidade que eles precisavam aprender. Que era a prática. Acreditava que essas práticas sem compromissos real com Deus. E não, naquele momento. Mas se a nossa geração, elas querem ser restauradas e também restaurar as gerações lá fora, elas não precisam esquecer da real importância do jejum que agrada a Deus. Que jejum é esse que agrada a Deus? É só não comer? É só não beber? É só vir para o culto, chegar aqui, fazer o enfeite na igreja, todo mundo bonitinho, a igreja cheia, o louvor lindo, tudo bonito, mas só que quando a gente sai da porta para fora, esse jejum não acontece nas nossas vidas. Como tem sido? Aqui vocês são uma coisa, mas quando chega lá fora, na escola, como o pastor citou, na faculdade, em qualquer outro lugar, esse jejum não vale. Só vale aquele que é na liturgia, chegar aqui, entregar e acabou aqui. Não, era isso que Deus estava cobrando daquele povo. Aquele povo que eles tivessem um jejum real, real. Não esse jejum de práticas apenas de liturgias de culto. Já falei várias vezes essa palavra, vocês sabem o que significa? É cumprir, né? Cumprir assim, ó, bem ao pé da letra, tudo. Me arrumo, pego minha Bíblia, venho para a igreja todos os domingos no mesmo horário, no mesmo momento, entrego e vou para casa. No outro domingo de novo, na quinta de novo, pronto. A gente só segue aquilo que é para nós, no que a gente acha que está necessário. De forma regular, todos os dias. Eu vim para a mensagem toda segunda-feira? Pronto, vem passando todo. Ó, 18h30 eu tenho que estar lá. 18h30 eu tenho que estar lá. Mas se esse processo de vocês estarem aqui não ser acompanhado daquilo que Deus estava pedindo aqui ao povo, que tivesse também misericórdia, compaixão, amor e aprendesse realmente das práticas de Deus, de nada adianta vocês estarem aqui toda segunda-feira, 18 horas, certinho ali na porta, esperando a gente abrir a igreja. E era isso que Deus estava cobrando daquele povo. E lá e aí eu li, né, Isaías 58, 9 e 10, que diz assim: serão bem-sucedidos e abençoados. Põe aí os 9, 10 e 11, que diz assim: aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, eu acredito que aquele povo, quando terminava o seu jejum, né, aquelas liturgias de culto, tudo, eles não prosseguiam com as práticas. Eles brigavam dentro das suas famílias, ele acusava o próximo, ele vivia em brigas e em discussões. Então Deus chamou a atenção disso, que de nada adiantava tudo isso se logo após nada disso acontecesse. Eles não ajudavam o faminto, eles não abrigavam o pobre, eles desamparavam, eles não vestiam quem estava nu. Quando as pessoas iam pedir ajuda a eles, eles não ajudavam, porque eles achavam que já tinham feito a adoração deles, e agora que Deus resolva. E às vezes também é assim com a gente está trazendo pessoas
que precisam do nosso apoio, precisam da nossa ajuda. Tem meninas aqui, eu falo para elas não estarem aqui, para não se sentirem. Tem meninas aqui que às vezes não tem o que calçar. Tem meninas que vêm aqui que não tem o que vestir. E a gente, nós, meninos e meninas, precisam aprender essa misericórdia que o Senhor está ensinando aqui. Não criticar. Não dizer, oxe, que negócio fez? Por que essa pessoa está quebrada? Não, a gente precisa entender que essas pessoas precisam de misericórdia, de ajuda. Também, porque isso também é um jejum a Deus. Ajudar também aqueles que precisam estar também de acordo com a palavra do Senhor. E lá na frente nós vamos ler, né? Que nós seremos abençoados. Por que seremos abençoados? Porque estamos mudando o nosso jejum apenas de práticas religiosas para o jejum que agrada ao Senhor, que é aquele jejum de ajudar pessoas, de entender aqueles, de abrigar, também de satisfazer o anseio dos aflitos. A nossa igreja existe essa ação social, né? Pelo menos eu cresci vendo ação social nas igrejas batistas, onde a gente fazia cestas básicas, ajudavam pessoas necessitadas. Isso também faz parte do verdadeiro jejum, o qual Deus tem cobrado a cada um de nós. Se paramos de fazer isso, que Deus vai nos dar capacidade para retornar a fazer, porque como é bom e como abençoa as vidas. Eu tenho um exemplo próprio na minha família. Quando meu pai adoeceu, que minha mãe ficou com os 6 filhos para cuidar, meu pai estava no hospital, e a igreja chegava com a cesta básica, e era o que nos sustentava. Olha como é importante a cesta básica na casa de Deus. Tem meninas que estão vindo para as mensageiras, que estão vindo sem tomar café. Conversei com a irmã Nalva, já começar a fazer um café com leite e um pão para trazer, porque elas não têm o que comer. E a gente precisa ajudar elas. E no momento que meu pai estava internado, meu pai ficou um tempão internado porque teve tuberculose. Tinha dia que minha mãe não tinha que dar gente para comer. E a família, né, ajudava. E a igreja, junto com a família, que a minha igreja sempre foi família também, chegava. Tinha dia que a gente tinha cuscuz para almoçar. E eu sou feliz, eu digo que eu amo cuscuz até hoje. Mas teve momentos que a cesta básica da igreja foi que sustentou os 6 irmãos. Foi que sustentou a minha mãe. Então, a igreja precisa ter misericórdia. Não é apenas estar aqui, mas também ter essa misericórdia do qual Deus estava chamando a atenção daquele povo. Então, que seja também com vocês, mas eu não consigo. Eu posso ter, outro dia eu só tinha 1 quilo de açúcar lá. O irmão chegou lá e disse que estava precisando. Eu disse, difícil comprar ainda, mas eu tenho um pedaço, mas eu tenho que consumir só o irmão. Eu não consigo. Aí eu falei assim, não, peraí. Não, eu tenho sim. Peguei meu querido e disse, ai, eu não me lembro se foi um negócio que só tinha 1. Aí eu disse, Deus abençoe o Senhor. Eu não sei como meu pai fala assim, que se alguém pede alguma coisa, se você sentir de Deus que você precisa dar, você tem que dar. Meu pai fala assim comigo. Você tem que dar, porque você sentiu de Deus que precisa dar, independente. Deus vai providenciar e Deus providenciou o que faltou lá naquele dia. E eu disse, não, peraí, deixa eu lá, que o irmão está necessitando. Então vamos lá. Dá aquele irmão, aquele que está necessitando. E às vezes nós ensinamos até nossos filhos a dizerem que a gente não tem, sendo que a gente tem no armário. Olha, atende lá para mim, atende lá para mim, corre. Diz que eu não estou não, diz que não tem nada. Vai, corre. E às vezes a gente ensina aos nossos filhos a não ter essa misericórdia com o próximo. E precisamos nos acordar como Deus estava acordando esse povo lá. Que não adiantava estar apenas enfeitado, apenas entregando o seu culto, fazendo tudo muito perfeito, se no seu coração não havia misericórdia. É lá em Provérbios 16, versículo 3. Em Provérbios 16, versículo 3 diz assim, ó, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas é o Senhor que pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. E assim Deus disse, né, que era dele, vinha dele. Aqui quando ele chega lá no 9, 10 e 11, que seríamos bem-sucedidos, ficaríamos
Se nós tivéssemos essas práticas, é por interesse? Nós não devemos fazer por interesse. Se é por interesse, não faça. Se você vai chegar aqui para entregar sua vida, eu vou entregar porque a Bíblia diz que eu vou receber 10 vezes mais. Você não vai receber 10 vezes mais, porque você botou com interesse. Mas quando você diz, Senhor, eu consagro o meu dinheiro ao Senhor. Eu sei que nada vai faltar na minha casa. Eu sei que eu ajudando a sua obra, não é dando, é ajudando a sua obra. Me dedicando, porque eu não quero dar nada para o Senhor. Eu sei que eu serei bem sucedido, porque o Senhor assim quer, a sua vontade, Deus. Então, quando a gente se fizer por interesse, não adianta. Não invite nada aqui na igreja para você fazer, então desista logo, nem faça, viu? Se você está com um projeto aí no papel, diz assim, eu vou fazer isso aqui porque eu quero ser bem visto, não faça, desista, pode rasgar o papel. E o pastor, pode rasgar. Rasgue o papel, não adianta. Você vir fazer nada aqui, como aquele povo que estava fazendo tudo direitinho. Ah, Deus, mas eu fiz lá na igreja, eu limpei, Senhor, eu arrumei essa cadeira. Não faça não. Apague seu papel. Pode rasgar, viu, jovem, aquele papel daquele projeto. Se você quer receber, rasgue logo. Porque Deus não vai. Não vai. Então, não adianta. Faça com o coração aberto. Amém. Adore com o coração aberto. Amém. Venha com o coração aberto. Entendeu? E faça assim também o outro se sentir bem com o coração aberto aqui. Então, pare de cobrar aquilo que é você. Se você faz de tal forma, faça. Mas se aquele está em outra, deixe ele, que ele vai, Deus vai acordar ele. No momento certo, assim como Deus chamou a atenção aqui de Isaías, vai lá, chama, que o povo está ali cobrando, mas não está fazendo nada, só está cobrando. Só está cobrando, mas não está fazendo o que deveria ser feito. E olhando e estudando essa palavra, né, eu chego à conclusão que existem 3 ambientes que ensinará muito para essas meninas, também para nós e também para os embaixadores, e seja quem for, as crianças. 3 ambientes que ensinará muito sobre tanto quanto coisas positivas, também como coisas negativas. As nossas mensageiras, filhas e todos eles. Isso será uma chave para que eles possam ser agentes de transformação dessa geração. Um dos ambientes que precisamos ter, né, para que esses meninos cresçam, é a família, o lar. Eu venho cá para o povo de Israel, né? Essas práticas passaram da compaixão, do amor, de tudo. Eu que estou dizendo, viu, gente? Mas eu sei que lá, em algumas coisas que eu li, também confirma algumas coisas também da mesma forma. É que na família provavelmente tinha perdido algumas práticas. Então, no momento que eu deixo de praticar, os meus filhos também vão perder essas práticas. Então, precisamos manter os ensinamentos dos nossos filhos e não deixar de lembrar eles tudo que o Senhor fez e faz. Então, aquele povo de Israel já estava esquecendo algumas coisas que provavelmente estavam vindo já dos seus lares, da sua geração, daquele momento de euforia daquele pessoal, já estava perdendo. Assim como aconteceu lá, quando José era governador, José saiu, e aí o povo teve a necessidade de virar escravo, porque já não tinha mais comida, já não tinha mais nada para vender, já não tinha mais nada, e continuava os anos da seca, os anos da escassez. E aí o povo disse o quê? Ah, não tem nada mais para oferecer. Sabe o que eu vou oferecer? Você é escravo agora. Então pessoas chegaram lá e disseram assim, ó, a partir de hoje eu posso ser seu escravo para ter comida, eu posso ser seu escravo para ter um banho, eu posso ser seu escravo para que meu filho tenha algo para comer. Porque oportunidade, foi a oportunidade, porque eles não tinham mais para onde recorrer. E às vezes nós temos essa oportunidade também, viu? De achar que vamos ser escravo do mundo, escravo daquilo por oportunidades que aparecem. Então, se no meu lar eu deixo de lado aquilo que nossos filhos precisam aprender, que o Senhor fez e faz, precisamos ser pais e mães autênticos nos nossos princípios. Assim como diz lá em Deuteronômio 6, Deuteronômio, gente, eu nunca consigo falar esse negócio de primeira vez. Deuteronômio. Sou eu? É só eu? Acho que tem mais uns que logo de cara não conseguem falar, né?
Deuteronômio. Bota aí, 6, versículo 6 e 7, que diz assim: vós filhos, sejam obedientes aos vossos pais, o Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai, a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bens e viva muito tempo sobre as faces da terra. Mas isso não está só no poder dos filhos. Não, eu errei, estou errando o versículo errado, é porque aqui na minha colocação está antes, desculpem, gente, é aqui, ó. E esta palavra que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás ao teu filho, aos teus filhos, e deles falarás assentado à tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Não adianta sermos cristãos só apenas nas liturgias. Não estou querendo dizer que isso não é importante, viu, gente? Claro que é importante nós estarmos aqui, nós irmos para a casa de Deus. Isso aí é de suma importância. Não estou dizendo que isso não é importante. Isso sim é importante. Mas isso não deve ser o centro de tudo. Isso não deve ser assim. Aqui nós nos fortalecemos com Deus. Precisamos estar sim aqui no templo, orando, adorando, em comunhão com nossos irmãos. Mas não apenas isso. Não adianta eu estar aqui e quando eu estou na minha casa, não sento para ler a palavra para o meu filho, eu não ensino meu filho a leitura da palavra, eu não passo as verdades para ele, eu só faço ele vir ao culto. Eu só ensino ele vir para o culto. Olha, se arrume, hoje tem culto tal hora. Eu mando ele vir para o culto. Mas só que quando eu estou em casa, eu não oro com ele, eu não leio a palavra com ele, então ele vai esquecendo os princípios do Senhor. A verdadeira adoração, sabemos que eles terão as suas próprias experiências com Deus, mas cabe a nós ensinarmos aquilo que eles vão precisar para uma sequência de vitória. Aí sim vamos ler Efésios 6, 1 e 4, que diz assim, 1 ao 4, diz assim: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bens e viva tempo sobre a face da terra. E vós pais, não provoquei a ira aos vossos filhos, mas criá-los na doutrina e a demonstração do Senhor. Não é só para os filhos, mas os pais, eles precisam doutrinar os filhos, eles precisam ser obedientes, eles precisam honrar os seus pais. Mas nós, pais, precisamos também criá-los na doutrina e na admoestação da palavra. Então o papel não é só deles. Talvez maior nosso, apesar do versículo de honrar está vindo primeiro. Mas a gente precisa dar limite aos nossos filhos. Não achar que tudo é engraçadinho. Como eu falo lá em casa, marido, não é engraçadinho. Eu sou a mãe, você é a filha. Eu sou a mãe, você é o filho. Não é engraçadinho. Então não existe engraçadinho quando a gente distorce aquilo que Deus está dizendo a você, que você precisa ensinar a eles o tempo todo, que é na doutrina e na admoestação do Senhor. Outro dia eu disse a Vitor, a gente aprende hoje de noite. Aí ele disse: minha mãe, eu não quero ir, não. Foi assim: hoje eu não quero ir, não. Vamos lá deitado na cama, viu? Eu disse assim: também, quando Deus, como foi minha palavra? Quando Deus também disser assim: Vitor, eu também não quero abençoar você, não. Eu também não quero, não reclame. Falei assim com ele. Porque ele precisa entender que para ele também receber de Deus, ele precisa se dedicar também à obra de Deus e aprender os princípios do Senhor. Então, se ele não quer, no dia que Deus também disser não quero, ele também não pode questionar. Assim como o povo aqui estava pedindo, mas eles não queriam seguir o processo para ter uma vida de retidão com Deus. Na obediência, só queria entregar. Então não adianta ele se arrumar só domingo de noite e vir para casa. Bonito, maravilhoso, bonitinho, com um sapato novo, com um tênisinho, com a calça nova que o pai comprou. Mas ali com o vestidinho bonitinho que eu comprei. Se eles não entenderem que isso não vai trazer para eles a salvação e nem o aprendizado. Vai para beber, bora, acorda, vai chegar tarde, mas vai pegar um pedacinho, bora. Vou esperar. Eu arrumado esperando, bora. 9h20, 8 horas está arrumado, 8h30, eu estou arrumando nada. Mas eu não posso deixar de ensinar eles a doutrina do Senhor. Porque lá na frente, aí já não é mais comigo, não. Já ensinei. É a palavra de Deus que me diz
que eu preciso ensinar eles o caminho. E no momento, como eu disse aqui, vai ter um momento que é a escolha deles. E eles vão ter que, como foi que o pastor falou outro dia aqui, vai ter que assumir, né, pastor? As escolhas, né? A gente ensina e eles no momento vão ter que assumir as escolhas dele. E um segundo ambiente que precisa ser saudável para que eles tenham uma vida de adoração corretamente diante de Deus. A igreja. A igreja. Gente, eu vou ser sincera a vocês. Meu tempo está acabando, pastor. Eu vou ser sincera a vocês. O senhor me deu tarde. A igreja, é passar rápido, realmente. A igreja precisa ser um lugar saudável. Nós, como servos de Deus, né? Eu não gosto de se dizer, toda igreja é igual. Eu não gosto de se dizer. Porque assim, ainda existem igrejas comprometidas com o ensinamento da palavra de Deus. Então, nós não podemos usar esse termo. E isso, o que acontece com isso? Os nossos filhos, quando escutam a gente dizer isso, toda igreja é igual, todo pastor é igual. E existem servos de Deus que dizem isso. Eu não estou mentindo porque eu já ouvi. Eu estou falando de algo que é real. Então vamos parar de usar essa palavra. Toda igreja é igual. Todo pastor é igual. Não é, gente. Existem pessoas comprometidas com a palavra de Deus ainda. Existem igrejas comprometidas com a pregação genuína da palavra. Então, tire isso da sua cabeça. Precisamos ser exemplo de amor, perdão, compaixão e verdade da palavra, para que essas meninas possam ser transformadoras de gerações. Elas precisam de uma igreja saudável, comprometida com a palavra de Deus. E precisamos ter cuidado com as novidades que queremos que entrem na igreja, para que lá na frente elas não possam achar que tudo elas podem. Aí lá em Romanos, por favor, lá em Romanos 9, lá em Romanos 12, do 9 ao 21. Você poderia colocar para mim, por favor? Do 9 ao 21. Diz assim: o amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Eu, quando chegava nessa parte da igreja, eu ficava chorando. Eu lendo e eu ia para a cozinha, aí eu voltava, porque é forte, gente, quando se fala da igreja. A gente, como cristão, que tem a igreja como base, a igreja onde a gente vem, se torna, né, é nossa família. Então a gente quer que seja da forma que Deus tem ensinado a gente. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a você. Nunca falte a você o zelo, antes sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Compartilhem o que vocês têm com os santos que estão em necessidades e procurem ser hospitaleiros. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe-os, não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Tenham a mesma atitude uns com os outros. Não sejam arrogantes. Não estejam dispostos a associar-se com pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não apeguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquele que depender de você, vivam em paz com todos os homens. Não sou eu que estou falando, não. É a palavra de Deus que está dizendo. Amém. Não sou eu. Só quero deixar bem claro isso. Que não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra de Deus. Pula mais um, por favor. Amando, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Pois está escrito: minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. E para encerrar, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E Amém. nós, como igreja, precisamos botar em prática esse texto. Porque eu não preciso falar mais nada.
preciso falar mais nada. Esse texto aí não preciso falar mais nada. Porque já está muito claro. Está tudo que a gente precisa. E em Josué diz assim, ó. Quando Josué 24:15. Lá diz assim, ó. Porém, se vocês parecem mal aos vossos olhos, servir, né, a outros senhores, aos que eram de seus pais, ao que eram das cidades que a gente está, vá. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a decisão que nós precisamos ter todos os dias. Aqui Josué teve. Quer outros deuses? Quer viver outras coisas? Vá. Mas eu e minha casa. Quando vir outras práticas, a igreja precisa estar firmada nisso aqui, ó. Vocês querem? Então, ó, vá procurar. Vocês querem trazer novidades? Vá com sua novidade para lá. Aqui, a gente serve a Deus. A esse Deus aqui. Amém. Imaginava. As novidades é da porta para fora, daqui para dentro. É o Senhor que precisa estar no centro de todas as coisas. Servir ao Senhor com sinceridade. E para encerrar aqui, eu só vou falar sobre a sociedade, o mundo lá fora. Quando a gente prepara eles para o mundo, eles precisam ter certeza do que eles são em Cristo Jesus. Que eles são em Cristo Jesus. E tudo aquilo que foi ensinado é agora que vai valer na vida de todos nós. É o que a gente aprende no nosso lar, na igreja, e agora a gente vai para a sociedade. E eles precisam estar preparados lá fora para enfrentar o que virá. E a igreja e a família precisam estar, né, ali, junto. Porque lá fora vai ser bem diferente do aconchego da família, do ensinamento ali o tempo todo, da proteção. Então lá fora não será do mesmo jeito, viu, meninas? Não vai ter mais papai, mamãe, o pastor para estar puxando a orelha, para estar buscando lá. É decisão de vocês. Então, para que elas sigam e restaurem geração, não tem como não usar o exemplo do nosso Jesus Cristo. Em Lucas 20:52 diz, né, que Jesus crescia em sabedoria e graça. Em sabedoria e graça. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção desse texto, né? Antes disso, é que Jesus, em alguns momentos, ele estava no meio de doutores. Em outro momento lá na frente, em Filipenses 2, que o pastor até citou aqui, eu botei aqui também, em Filipenses 2, versículo 2 e 8, diz que Deus tinha um sentimento, deve se despir de tudo. De tudo que ele já tinha recebido, porque ele era filho do próprio Deus. Ele poderia dizer, eu sou o rei, eu sou filho de Deus, para que eu preciso me despir? Para que eu preciso ser como todos aqui? Não, mas não, Deus ainda assim, ele continuou com seus princípios. Então no momento que ele com 12 anos chegava lá no templo, os pais encontraram ele no meio de doutores, respondendo, falando, e os pais de Jesus poderiam chegar ali e Jesus dizia assim, ó, a partir de agora, não quero mais dizer que vocês me ensinaram não, porque os doutores aqui já me disse coisas que eu achei mais interessante do que tudo isso que vocês já me ensinaram. Mas não, naquele momento ele disse para os pais, por que me procuras? Eu estou resolvendo as coisas do meu pai, e vocês, é a resposta que vocês também têm que dar todos os dias. Quais coisas vocês têm que cuidar? As coisas do reino de Deus, independente de onde vocês estejam, que seja no meio de doutores, que sejam no meio de pessoas grandes, que seja lá fora fazendo missões, no meio de pessoas no meio da rua, mendigos, pessoas que precisam da palavra, meninas que não conhecem ainda a palavra de Deus, vocês precisam ser como Jesus. Mudar esse sentimento, olha lá, mudar o sentimento, Filipenses 2, versículo 8. Sendo, volta 1. Antes se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Seu próprio Deus, ele se despiu de tudo que ele tinha para ser como nós e ajudar e estar junto com aqueles. Nós também, como servos de Deus, precisamos desse sentimento do Senhor Jesus Cristo em nós, para ir lá fora e fazer com que essas coisas sejam real em nossas vidas. Amém. E para encerrar, vou ler aqui Salmo 119, do 1 ao 4, para que isso fique no coração de vocês. Salmos
19. Olha lá, bem-aventurado os de conduta irrepreensível, que vivem conforme a lei do Senhor. Bem-aventurados que obedecem os seus mandamentos e buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam nos seus caminhos. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejais fielmente obedecidos. Então é o que Deus tem deixado para nós, que precisamos estar em obediência nos estatutos do Senhor, que precisamos estar guardando a sua lei. Aquela tradução é bem diferente do que eu li aqui na minha tradução. Na minha tradução, que diz assim, só para confirmar: bem-aventurados os retos dos seus caminhos, que andam na lei do Senhor, bem-aventurado que guarda os seus mandamentos e que busca com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observemos. Então, que não sejamos como aquele povo de Israel, que deixou isso aqui para trás, os mandamentos do Senhor, o que realmente Deus queria deles. Então, que esses locais onde vocês vão estar, família, igreja e sociedade, venham trazer para vocês positividades para continuar vivendo a obra do Senhor, para continuar fazendo a obra do Senhor e guardando os mandamentos do Senhor. Então, aquilo que é bom vocês retêm, aquilo que não faz vocês crescerem diante de Deus, que vocês eliminem, assim como Josué disse: querem? Vão, mas eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, então eu escolho Deus todos os dias e continuo escolhendo Deus todos os dias, não só as nossas mensageiras, mas nós. Eu falo por mim, que tenho buscado escolher Deus todos os dias da minha vida. Amém? Amém. Tem um louvor que diz assim, né? Eu pedi alguém para me auxiliar ali rapidinho. Vou botar só uma parte para os irmãos que fiquem de pé. Vamos para encerrar e passar a palavra ao pastor, que diz assim: cria em mim, ó Deus. É um louvor antigo, mas que fala muito ao meu coração todos os dias. Eu escuto sempre e agradeço a Deus pelos louvores, porque os louvores também nos ajudam muito a entender a sua palavra. Os meus tocadores aí, eu sei que meus tocadores vão pegar rapidinho aí, que meus tocadores é. Ó Deus,